Olá, meu nome é Daniela, eu sou instrutora do Núcleo de Educação do SAMU e nessas próximas aulas nós vamos falar sobre suporte básico e suporte avançado de vida. São várias aulas divididas por assunto e nós vamos começar com o suporte básico de vida baseado nas diretrizes de RCP de 2020. Todas as nossas informações, tudo que nós vamos passar aqui sobre suporte básico e avançado são baseados nas diretrizes da American Heart Association, no BLS e no ACLS. Então, as referências para as nossas aulas são essas bibliografias. Bom, o suporte básico de vida, o que ele é, o que fazer, quem pode fazer e em que local ele deve ser feito. O suporte básico de vida são técnicas básicas de atendimento, em que os profissionais ou as pessoas leigas, elas começam um atendimento ao paciente que está em parada cardiorrespiratória. Qualquer pessoa pode fazer, leigo, profissionais, todos devem fazer e ele pode ser feito em qualquer lugar. O ACLS, ele traz alguns fatores associados à melhora do desfecho pós-PCR que nós precisamos abordar aqui para que a gente entenda qual é a importância de tudo que nós vamos falar durante essas aulas. Então, os fatores associados à melhoria do desfecho está em treinamentos dos profissionais de saúde, que é o que nós estamos realizando agora e sempre estamos realizando continuamente na educação permanente, planejamento de simulações de PCR, reconhecimento rápido da PCR, tanto no ambiente intra quanto no ambiente extra-hospitalar, principalmente relacionado ao conhecimento rápido dos leigos e o início rápido das compressões, fornecimento imediato de ressuscitações cardiopulmonares. Então, a gente trabalha com muitas ações de educação em saúde com a comunidade também, orientando quanto ao reconhecimento e ao início rápido das ressuscitações. Desfibrilação precoce e o fornecimento de atendimento pós-PCR rápido, com propósitos específicos. Então, o reconhecimento, a desfibrilação precoce e a RCP de alta qualidade são pontos fundamentais. Mas quando o paciente atinge uma RCE, ele também precisa de um atendimento pós-PCR rápido e eficiente. As cadeias de sobrevivência, vocês já conhecem, as diretrizes da CLS e os highlights novos, os mais recentes, eles sempre trazem as cadeias. E na última diretriz de 2020, ele incluiu uma cadeia que é a cadeia de recuperação. Tanto na cadeia de sobrevivência da PCR intra-hospitalar quanto a extra-hospitalar, a recuperação ela entra, que é o apoio familiar. Então, no intra-hospitalar, a cadeia de sobrevivência ela começa com o reconhecimento e a prevenção precoce da PCR. Então, é o reconhecimento da deteriorização do paciente, a avaliação primária recorrente, para que a gente possa reconhecer e prevenir uma PCR. O acionamento dos médicos ou do serviço de emergência, a busca do carrinho de emergência, RCP de alta qualidade, desfibrilação, os cuidados pós-PCR e aí entra a recuperação. Na extra-hospitalar, entra o acionamento do serviço médico de emergência fora do ambiente hospitalar. Então, os leigos eles são treinados a reconhecer a PCR, acionar o serviço de emergência o quanto antes e iniciar a RCP de alta qualidade. Então, a RCP de alta qualidade, desfibrilação, a ressuscitação avançada, ela entra como quarto elo. Então, o que eu queria colocar para vocês falando sobre cadeia de sobrevivência? Todos os elos são importantes, mas a cadeia ela é importante, muito mais importante, todos os elos juntos para que a gente consiga alcançar uma recuperação, um desfecho favorável do paciente. E se o suporte básico não for feito de maneira eficiente, talvez a ressuscitação avançada também não faça diferença. Então, antes da ressuscitação avançada, a gente tem a RCP de alta qualidade, a desfibrilação precoce e o acionamento rápido do serviço de emergência, tá? Então, tem essa importância do tempo, que a sobrevida cai a cada minuto. O prognóstico ele é extremamente dependente do intervalo entre o início da PCR e o início da reanimação. E a desfibrilação dentro de 3 a 5 minutos na PCR causa uma sobrevida de 50% a 70% dos pacientes. Então, a desfibrilação precoce, ela tem realmente um impacto muito importante no prognóstico do paciente. Falando sobre a cadeia de atendimento ao suporte básico de vida, esse é um fluxo do ACLS, ele traz o socorrista que avalia a impressão inicial, avalia como consciente e inconsciente. Se o paciente está consciente, ele vai progredir e proceder toda a avaliação primária do paciente e depois a avaliação secundária. Se o paciente está inconsciente, ele vai verificar se há resposta, responsividade primeiro,
Acionar o serviço de emergência se não houver resposta, verificar respiração e pulso no profissional de saúde, o leigo a gente não orienta a checar pulso, né? Se o pulso está presente, ele vai fazer uma ventilação a cada 6 segundos, lembrando que se esse paciente está inconsciente, né? Se ele não tem pulso, vai iniciar toda a cadeia de atendimento o algoritmo do suporte básico de vida adulto, tá? Então, não responde sem respiração ou com respiração anormal ou gasping, né? Aciona o serviço de emergência e inicia rapidamente a RCP, tá? Pegue desfibrilador. Então, no suporte básico de vida, vamos falar do pré-hospitalar, o suporte básico de vida que a gente faz aqui dentro do serviço do SAMU. O técnico, o enfermeiro, o pessoal do suporte básico, eles vão chegar ao local, vão avaliar a responsividade do paciente não responde, paciente não respira, pede para o condutor chamar o suporte avançado, pegar o desfibrilador se ele não tiver já no local, tá? E vai checar pulso e respiração e iniciar RCP de alta qualidade. Vai comprimir com força, comprimir rápido e verificar o ritmo quando o desfibrilador chegar e repetir isso a cada 2 minutos que eles vão trocar o massageador. Então, vamos começar no reconhecimento da PCR. Checar a responsividade. Como que checa a responsividade? É chamando, oi, seu João, tudo bem? Não, a gente vai bater fortemente, né? Vai bater nos ombros do paciente, dos dois lados e chamar, seu João, e vai verificar. Tocar firmemente nos ombros da vítima, tá? Seu João não responde, né? Seu João não responde, vamos verificar. Ele respira, né? Ele tá respirando, ou ele tá em respiração em tipo gasping, né? Que não é uma respiração. Então, vai verificar. Abre a roupa, verifica se o peito sobe e desce. Não respira, tá? Não responde, não respira. Checa pulso central, né? Ou femoral ou carotídeo. Não tem pulso, né? Aqui. Checa pulso. Isso tudo de 5 a 10 segundos. Tem que ser muito rápido, tá? Checa a responsividade. Não respira, não responde, não tem pulso. A gente precisa iniciar imediatamente a RCP, certo? E o que é a RCP? São manobras que a gente vai destinar a manter a circulação do sangue para o cérebro e para os órgãos vitais, tá? Aonde nós fazemos a compressão. Parece um assunto muito batido para todo mundo, é óbvio que eu sei aonde faz a compressão. Talvez, né? Talvez a gente possa melhorar ou afinar nossos procedimentos e melhorar, talvez, a qualidade na nossa compressão. Então, vamos retornar e vamos relembrar como nós fazemos essa compressão, tá? Eu localizo o apêndice xifoide, 2 dedos acima, região hipotenar da mão, essa região aqui, hipotenar da mão, tá? Uma sobre a outra, e a gente vai comprimir o externo contra essa parte aqui da coluna, certo? Então, o paciente precisa estar onde? Numa superfície rígida, no chão. Se ele estiver dentro da viatura, precisa colocar a prancha rígida no paciente, tá? Porque a nosso objetivo é comprimir o coração, o externo, né, contra a coluna e comprimir o coração, para a gente bombear esse sangue para os órgãos vitais e para o cérebro, certo? Então, a gente vai comprimir 5 centímetros no adulto e retornar, tá? Retornar a compressão. Então, comprima com força e rapidamente, pelo menos 5 centímetros, frequência de 100 a 120, 32 em outros protocolos, ou o protocolo adotado pelo serviço, que é a ventilação assincrônica. O que é a ventilação assincrônica? São 2 minutos de compressão ininterruptas, enquanto o outro socorrista faz uma ventilação a cada 6 segundos. Vou colocar essas questões relacionadas à ventilação assincrônica ali para frente. Permitir o retorno total do tórax, para que o coração possa se encher novamente e você possa comprimir para mandar a quantidade de sangue adequado para o cérebro e órgãos vitais. Alternar o responsável pela compressão a cada 2 minutos. 2 minutos, checa pulso, não tem pulso, checa o ritmo, se tiver com ideia, o desfibrilador vai checar, né, se é um ritmo chocável ou não, troca o compressor. Então, a mudança ela deve levar apenas cerca de 5 segundos. Então, a gente verificou o ritmo, parou a compressão, verificou o ritmo e pulso, a gente já troca o compressor, o outro compressor já fica próximo para a gente fazer essa troca, para a gente minimizar a interrupção nessas compressões. Minimizar, né, as interrupções, 10 segundos ou menos, a cerca de 5 segundos, e evitar também a ventilação excessiva. A abertura de vias aéreas. Lembrando, só para a gente revisar aqui, no trauma, a gente tem as manobras de abertura de via aérea no trauma, e no clínico, a gente pode fazer a hiperextensão da cervical,
tá? A ventilação em 1 segundo, o oxigênio a 100%, ligado a 100%, né? Técnica C e E, 2 ventilações com elevação do tórax, isso na relação 30:2, né? Na ventilação assincrônica, a gente vai fazer uma ventilação a cada 6 segundos, tá? Se não expandir, a gente verifica. Se não estiver expandindo, a gente revê a nossa técnica. Então, lembrando aqui, técnica C, o C fica em cima da máscara para poder a gente conseguir acoplar a máscara à face do paciente. E o E, ele ajuda a abrir a via aérea. Oxigênio de 12 a 15 litros, certo? E aqui eu trago, até peço desculpa pelo print do ACLS, mas é uma questão que sempre me perguntam, né? Da onde vem a questão da respiração assincrônica? E aí eu coloquei uma parte aqui do ACLS, tem a página, quem quiser depois estudar e verificar essa informação, ele traz aqui, né? Que as diretrizes, elas recomendam que os profissionais de saúde adaptem as sequências de ações de socorro com base na etiologia da PCR, certo? Certo. Além disso, os profissionais de suporte avançado, eles podem escolher a melhor abordagem para que a equipe de alto desempenho minimize as interrupções nas compressões torácicas e melhorem a fração de compressão. Então, eles podem incluir nos protocolos aqui a compressão torácica contínua com ventilação assíncrona a cada 6 segundos com o uso de um dispositivo bolsa válvula máscara. Então, ele traz que as equipes de alto desempenho, elas podem, né, adotar protocolos que minimizem essas interrupções. E o nosso serviço, os nossos protocolos desde 2021, eles foram alterados para que a gente faça essa orientação. Então, são compressões torácicas contínuas com ventilação assíncrona, pensando em diminuir as interrupções entre as compressões, certo? Lembrando, os dispositivos de feedbacks também são dispositivos que são mencionados no ACLS e nos guidelines, tá? A otimização da qualidade das compressões, ele aumenta 25% a sobrevida do paciente. E aí, os DEAs, normalmente eles têm já um dispositivo de feedback, então você está comprimindo, ele fala, comprima mais rápido, comprima mais devagar. E a gente tem também os aplicativos, tá? Aqui tem uns exemplos só, que é o Stay Alive, a CLS Helper, que ele traz lá o ritmo, né, que a gente precisa fazer a compressão, e ele ajuda muito nesse feedback com relação a se a gente está ou não fazendo compressão de alta qualidade, certo? Os nossos monitores desfibriladores, a maioria, eles têm uma teclinha de RCP, que ela mostra, né, ela fica apitando ali para que a gente faça a compressão naquela velocidade, tá? A gente entende que com 30 minutos, 20, 30 minutos de compressão, talvez a equipe esteja entrando em estafa e as compressões não sejam feitas com a qualidade necessária. Então, por isso que o ACLS mesmo, ele já traz isso, que é a gente usar esses dispositivos de feedback como apoio. Quanto à desfibrilação, né, do DEA, que a gente fala que é o uso terapêutico do choque elétrico aplicado no tórax diretamente no miocárdio para reversão da FV ou TV, que são os ritmos chocáveis. Tem que ser rápida, certo? O DEA, para quem nunca manuseou um DEA, talvez você precise manusear esse DEA numa situação extra-hospitalar, em um ambiente. Em Campo Grande, nós temos uma lei municipal em que os ambientes que têm uma circulação, não me lembro muito bem, de ser 2.000 pessoas, precisa ter um DEA. Então, shopping, aeroporto, na UCDB, nas faculdades que tem grande circulação de pessoas, a gente precisa ter um DEA. O DEA é de manuseio leigo, então o leigo pode manusear o DEA. O correto seria que todos soubessem manusear esse equipamento. Então, o profissional de saúde tem o dever de saber manusear esse equipamento. Então, é um equipamento que vem com pás adesivas, ele é autoexplicativo, você vai ligar, ele vai falar, fique calmo, né? Colhe as pás do tórax do paciente. Então, você vai colar as pás do tórax, você vê aqui, se vocês conseguirem ver aqui na imagem, ele mostra onde você tem que colar as pás e ele vai avaliar ritmo chocável, ritmo não chocável, né? E você vai aplicar o choque no paciente. Então, tem que usar o DEA assim que disponível, se ele estiver disponível, certo? Aqui são os ritmos mais frequentes, a gente vai falar mais sobre isso no suporte avançado. E após o choque do DEA, né, que a gente está falando de DEA aqui, ele recomendou o choque. Choque recomendado. A gente vai apertar o botão, vai desfibrilar e não checa pulso, né? Lembrando que a gente não checa pulso depois de desfibrilar, reinicia automaticamente a RCP por 2 minutos. Lembrando das situações especiais, gestantes, durante toda a ressuscitação, tanto básica quanto avançada, uma pessoa precisa fazer o deslocamento manual do útero, certo? Nas gestantes acima de 20 semanas ou acima da cicatriz umbilical.
com o útero, a fundo do útero acima da cicatriz umbilical. Não é recomendado, recomendado que a gente coloque a prancha e lateralize a paciente para fazer a RCP, tá? Porque a gente não consegue fazer uma compressão de alta qualidade. E isso a gente usa no trauma, para deslocamento, para transportes distantes, mas na RCP não. Então precisa que uma pessoa fique ali fazendo deslocamento manual do útero todo o tempo. Nas situações de afogamento, a gente tem um protocolo especial também, que a gente vai falar depois dos protocolos do ACLS, em que a gente vai começar fazendo 5 ventilações de resgate. O protocolo muda um pouco do C a B, que a gente fornece desfibrilação, ressuscitação e depois faz a abertura de via aérea. A gente começa com a ventilação, porque a causa óbvia do afogamento da PCR por afogamento é a hipóxia. Certo? Então, relembrando e resumindo tudo, verifique a responsividade, cheque pulso e respiração, peça por ajuda, o DEA ou acione o serviço de emergência, inicie a RCP, comprima forte, rápido, minimize as interrupções e aplique o DEA assim que possível. Se isso não for feito de maneira efetiva, o suporte avançado não vai fazer diferença no prognóstico do paciente. Então, isso é de muita importância que todos os profissionais saibam essa sequência e façam ela da melhor maneira possível. Nossas referências. E agora a gente vai continuar na próxima aula com o suporte avançado. Obrigada.